Rio Grande do Sul, Santa Rosa, eleições 2018. Vice-candidato à presidência cumpre agenda em Santa Rosa. General da Reserva Antônio Hamilton Mourão, do PRTB, concedeu uma rápida entrevista coletiva no saguão do aeroporto municipal. Eram por volta das 6h40 da noite de terça-feira, 23 de outubro, quando o avião trazendo o candidato à presidência da República, General da Reserva Antônio Hamilton Mourão, do PRTB, pousou no aeroporto municipal de Santa Rosa. No saguão, aguardando a chegada do candidato, estavam o prefeito Alcides Vicini, o deputado federal Osmar Gasparini Terra, o coordenador regional da Defesa Civil do Estado, Major Paulo Kunkel, simpatizantes do candidato, alguns empresários e a imprensa. Ao descer do avião, o general Antônio Hamilton Mourão foi recepcionado pelo prefeito Alcides Vicini. Junto com o candidato a vice-presidente, estava também outro candidato a vice, José Paulo Cairoli, que busca a reeleição com José Ivo Sartori ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele foi o primeiro a descer da aeronave e receber o abraço do prefeito Alcides Vicini e do deputado federal Osmar Gasparini Terra. Após os cumprimentos, o general Antônio Hamilton Mourão concedeu uma rápida entrevista coletiva. Ele ressaltou que o estado do Rio Grande do Sul tem apoiado de forma expressiva a candidatura de Jair Messias Bolsonaro, mas nunca é demais fazer uma visita. E o outro objetivo é o apoio à candidatura de José Ivo Sartori. O Rio Grande do Sul tem dado um apoio expressivo ao Bolsonaro, mas nunca é demais a gente passar novamente na área. E o outro objetivo é o nosso apoio ao nosso governador Sartori, que está à busca da reeleição e que, na nossa visão, né, por sua honestidade, por sua coragem moral, por sua capacidade gerencial, ele merece, né, ser reeleito e continuar o trabalho de saneamento do Rio Grande do Sul que ele vem fazendo. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando questionado sobre as acusações do compositor Geraldo Azevedo, onde o mesmo afirmou que foi torturado por ele na época da ditadura, o general negou a acusação, dizendo que em 1969 ele tinha de 15 para 16 anos de idade. Mas o fato que o indignou foi o candidato do PT à presidência em entrevista abordar o assunto e o qualificou como torturador. O general afirmou que pretende processar o candidato do PT, Fernando Haddad. Eu poderia até fazer alguma coisa jocosa em relação, mas como foi algo, né, que foi carimbado em cima de mim de uma forma totalmente irresponsável, eu tenho filhos, eu tenho netos, né, isso é muito ruim para uma família, uma pessoa levianamente dizer algo. Então o compositor e cantor Geraldo Azevedo, há 2 ou 3 dias atrás, no final de semana, não me recordo, andou dizendo que foi preso durante o período do governo militares, em 1969, e que havia sido torturado por mim. Bom, em 1969 eu tinha 15 para 16 anos de idade, era interno no Colégio Militar de Porto Alegre. Mas pior que isso foi o candidato do Partido dos Trabalhadores, que hoje, pela manhã, né, em entrevista ao jornal O Globo, né, reverberou esse assunto e me qualificou de torturador. Então, realmente, para quem vive na mentira, como o Partido dos Trabalhadores, ele vive na e da mentira, né? É muito triste a gente ver uma campanha eleitoral ser levada dessa forma e uma pessoa que pretende concorrer ao cargo máximo de presidente da República não checar nem as informações de algo que ele vai declarar. Tá bem? O senhor vai processá-lo? Pretendo, porque eu tenho família.
E a minha família não gostou nada disso aí. Já com relação às declarações polêmicas sobre ele ter usado o termo mulambada em uma palestra em São Paulo para integrantes do Sindicato do Mercado Imobiliário Secov-SP, sobre ter dito que o neto era bonito e contribuía para o branqueamento da raça, defender uma nova Constituição escrita por notáveis, criticar o 13º salário e chamá-lo de jabuticaba brasileira e argumentar, abre aspas, como pode arrecadar 12 e pagar 13, fecha aspas, criticar o adicional de férias, dizer que não se arrepende de suas declarações, afirmar que suas opiniões são sufocadas pelo politicamente correto de uma corrida eleitoral e sobre a bronca do candidato a presidente que chamou sua atenção pedindo mais cuidado com temas controversos. O general Antônio Hamilton Mourão foi questionado se era com essa falta de sintonia e posições adversas entre presidente e vice que eles, caso eleitos, pretendem administrar uma nação, ou ambos comungam das mesmas opiniões, mas estão tendo cautela apenas para vencer as eleições. Ele se limitou dizendo que esses assuntos já foram devidamente esclarecidos e que não teria mais nada a comentar, pois o candidato a presidente já se posicionou firmemente a respeito das declarações e filosofou dizendo, abre aspas, 2 paraquedistas andam de passos certos, fecha aspas. General Mourão, Silvio Brasil, da Rádio Noroeste aqui em Santa Rosa, a minha pergunta é bastante complexa e também direta para o senhor. Em uma palestra em São Paulo, para integrantes do Sindicato do Mercado Imobiliário, o senhor usou o termo mulambada. Também no dia da eleição, o senhor admitiu ter errado ao dizer que o neto era bonito e contribuía para o branqueamento da raça. Outra colocação feita pelo senhor foi que justamente a clareza com que expõe suas ideias foi o que aproximou de Jair Bolsonaro. O senhor também criticou o 13º ao chamá-lo de jabuticaba brasileira e argumentou como pode arrecadar 12 e pagar 13. Ainda relacionado às leis trabalhistas, o senhor criticou o adicional de férias. Um dia antes de criticar o 13º, o senhor negou-se a arrepender de suas declarações e se queixou de ser opiniões sufocadas pelo politicamente correto de uma campanha eleitoral. O seu candidato, a presidente Jair Bolsonaro, pediu que o senhor tivesse mais cuidado com os temas controversos. Com essa falta de sintonia e oposições adversas entre presidente e vice, como vocês, caso eleitos, pretendem administrar uma nação? Ou vocês comungam das mesmas opiniões e estão usando cautela para vencer as eleições? Em absoluto, esses assuntos já foram devidamente esclarecidos, né? Não tenho mais nada a comentar sobre eles. O nosso candidato a presidente, o Bolsonaro, já se posicionou firmemente a respeito disso aí, e eu apenas vou dizer uma coisa para você. 2 paraquedistas andam de passo certo. E é isso que nós somos. Próxima pergunta, por favor. Já relacionado ao apoio à candidatura de Josébio Sartori, tendo em vista a declaração de neutralidade do candidato a presidente Antônio Hamilton Mourão, enfatizou que se estava em Santa Rosa ao lado de José Paulo Cairoli, era porque tinha uma missão dada por Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, numa entrevista na Guaíba, disse que não está apoiando nenhum nem outro. O senhor está em Santa Rosa com Cairoli. Afinal, o Bolsonaro está em cima do muro? Não, o Bolsonaro não está em cima do muro. Se eu estou aqui é porque eu tenho uma missão dada por ele. Então cabe ele declarar o apoio direto ao governador Sartori. No momento certo, você vai ouvir. Sobre esse mesmo assunto, o vice-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul enfatizou que o apoio já está claro e que o anúncio formal apenas não foi feito pelo candidato a presidente, que deverá se pronunciar quando achar oportuno. O Bolsonaro, ele disse que não apoia nenhum e nem outro, e o senhor está acompanhando a comitiva do general Mourão. Como pode, se ele ainda não se manifestou a favor da candidatura de Josébio Sartori, e o senhor como vice? Eu insisto em dizer, quer dizer, eu tenho, a visão para mim está muito clara. Se o candidato a vice-presidente está passando 2 dias aqui conosco, visitando diversas cidades, declarando apoios formais, ele não está sendo feito somente por ele, é por uma definição entre as candidaturas do presidente e do vice. Eu entendo que ele deverá se pronunciar quando ele entender que deve ser o caso do presidente Bolsonaro. Silvio Brasil para a Rádio Noroeste.